Oi, que bom te ter de volta na nossa última aula aqui na nossa Masterclass sobre a importância do hábito da leitura. Eu espero que você esteja gostando e você hoje pode aproveitar para assistir todos os capítulos. Compartilha, já se inscreve aqui no canal, não se esqueça de deixar o seu like e comente aqui o que você achou desse conteúdo, e se você tiver alguma pergunta para fazer, essa é a hora. Eu queria colocar aqui o que diz a palavra de Deus sobre nós aprendermos, buscarmos conhecimento, lermos, entendermos, compreendermos. Vamos ver? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 diz: pregue insistentemente a palavra de Deus, em todos os momentos, sempre que tiver a oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Corrija e repreenda. Estimule-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando as pessoas pacientemente com a palavra de Deus. Então, é importantíssimo nós entendermos que para ensinar eu preciso aprender. E para que eu aprenda, eu preciso buscar o conhecimento. Então, a leitura bíblica é primordial. Ela precisa ser um hábito saudável também na sua vida. Buscar esse hábito. Leia um versículo ao dia. Se você não compreendeu o versículo, leia todo o contexto bíblico daquele versículo, que diz naquele capítulo inteiro. Se você não entendeu, você vai buscar então o entendimento em livros, pesquisando na internet, sabendo o que acontecia naquela época para que tal personagem se comportasse dessa forma. Você percebe que a leitura bíblica, ela nos estimula a compreendermos um pouco mais, nos estimula a entendermos um pouco mais sobre a história, sobre a cultura, sobre aquilo que acontecia naquele tempo. E antigamente, eu me lembro quando eu era criança, quando eu já era adolescente, eu não via as pessoas falando sobre o contexto daquela palavra. Normalmente se falava mais sobre aquele assunto específico do versículo, até mesmo do capítulo todo, mas não se buscava entender o que acontecia na história naquele momento, quem eram aqueles personagens, por que eles se comportavam assim, e talvez não é nem porque o pregador, o leitor não queria dizer, não queria saber, mas porque não havia fontes de aprendizado. Hoje em dia, nós podemos procurar na internet, pegar um livro e entender como era a história daquele local, como se comportavam os romanos, como se comportavam os gregos, como se comportavam os medianitas. Você consegue entender a cultura daquele povo por causa da informação. Você percebe como que é importante nós nos cercarmos de informação, nós buscarmos a informação, o conhecimento, abrirmos a nossa mente para entender. Quando você entende o passado, você compreende muito melhor o futuro. Mas nós conseguimos abrir a nossa mente para entender as coisas, melhora a nossa capacidade de compreensão, de empatia. Nós conseguimos entender o lado do outro. Isso, para interpretar a palavra de Deus, também é muito importante. Claro que de forma alguma eu estou me esquecendo aqui do poder do Espírito Santo. Eu, como cristã protestante evangélica, eu digo que eu creio no poder do Espírito Santo quando ele vem para nos dar discernimento, ele vem para nos ajudar a interpretar a Bíblia. A palavra do Senhor diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso quer dizer que ele está nos intercedendo. Ele está todo o tempo ao nosso lado, nos ajudando tanto a entender as coisas, nos dando discernimento do que é certo, do que é errado. Então, sim, o Espírito Santo está por nós. Aquilo que nós podemos fazer, o Senhor não vai fazer. Ele quer que você mesmo faça. Então, tem uma Bíblia aqui que se chama Bíblia Plenitude. Ela é bem antiga. Eu nem vou mostrar para vocês porque ela já está bem acabadinha. E ela tem ali um rodapé que ela te coloca no contexto todo da história. Eu adoro essa Bíblia. Hoje em dia, nós estamos aí num tempo em que a informação ela está a um clique. E é importante também a gente analisar se essa informação ela é verídica, porque muitas vezes você vai buscar informações no Google ou qualquer outro lugar e você vai ter várias opiniões. Então, cuidado com opiniões.
Busque informações e não opiniões. Busque informações verídicas. Para eu ensinar, eu preciso primeiro aprender. Eu preciso compreender, eu preciso pesquisar, eu preciso me atualizar, saber mais. Quem ensina? Aquele que sabe mais, aquele que já teve a experiência, não é? Além disso, Deus escolheu a linguagem da leitura para que nós pudéssemos ter acesso à história. De que outro jeito você saberia o que aconteceu lá no passado se não fosse pela leitura? Algo do coração de Deus, algo que Jesus fazia quando criança. Quantas mais são as fontes de registro daquilo que Deus nos deixou para nós, senão a leitura? Será que então que nós podemos considerar a leitura como um canal de comunicação entre nós e Deus? Essa teoria deveria ser minuciosamente estudada. Então eu vou deixar aí para você pesquisar, ver se eu estou falando a verdade, ver se o que eu estou falando tem sentido. Fique à vontade e faça sua pesquisa em livro. Analisa e depois você me conta. Procure ler a Bíblia com regularidade, para o seu crescimento. Mas entenda que estudar, aprender, se contextualizar, se atualizar, se informar, faz toda a diferença para que a palavra seja também melhor interpretada. A Bíblia nos leva a muitos lugares que nós nunca fomos. Tito, Roma, Jerusalém, Belém. Paulo mesmo viajou muitos lugares. Mas onde ficam esses lugares no mapa? Como são esses povos? A leitura de bons livros pode lhe dar esse panorama. Paulo era um homem estudado. Recebeu educação formal em Jerusalém sob a tutoria de Gamaliel, um renomado rabino, mestre da lei judaica. Paulo falava grego, sabia muito sobre cultura greco-romana, mesmo sendo de Tarso. Paulo podia se comunicar facilmente com o povo, tanto quanto com as autoridades. Ele tinha facilidade de comunicação. Ele ditava cartas e as escrevia. Acreditamos então que a escola por qual Paulo passou, o aprendizado e a leitura que ele fazia ajudaram ele nessa tarefa, a qual Deus o enviou. Outro personagem era Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Eu nem acredito, por mais que eu não saiba sobre esse assunto, que Davi lia literaturas infantis. Mas Davi treinava para ser um fundibulário, ou seja, o atirador de fundas. Ele já havia matado um leão e um urso com as suas habilidades, até que Deus o colocou em frente a Golias. Não foi por acaso que Davi acertou-lhe uma pedra no meio da testa e venceu uma guerra. E mais para frente se tornou um rei. O que eu quero dizer com isso é que, por mais que você não saiba para que essa leitura, essa pesquisa, esse aprendizado vai te levar, Deus sabe. Ele tem te preparado para coisas grandes. Mas você não vai ficar preparado se não fizer nada, se não se exercitar, se não buscar conhecimento. Paulo buscou conhecimento por toda a sua vida, até que um dia descobriu para que realmente ela servia. Da mesma forma, Davi, ele não ficou de braços cruzados, ele se preparou para aquela batalha com Golias. Da mesma forma, eu e você podemos ler, aprender, estudar, pesquisar, abrir a nossa mente, expandir o nosso conhecimento para tudo aquilo que Deus tem preparado para nós no futuro. Você pode alcançar os seus objetivos se buscar conhecimento. Você pode entender qual é o chamado de Deus para a sua vida se buscar conhecimento. Isso pode te ajudar na sua missão aqui na Terra, na maternidade, na paternidade, na profissão, no ministério, no seu trabalho. A leitura, o conhecimento podem te ajudar. Não importa qual seja o plano de Deus para você. Prepare-se agora. Comece a viver novos hábitos que podem melhorar a sua qualidade de vida. E assim eu encerro a nossa última Masterclass. E todas essas Masterclass vão ficar disponíveis até amanhã, nesse mesmo horário. Então você tem aí esse prazo para assistir todas as classes, todos os vídeos, imergir na literatura, entender o quanto isso é precioso, tanto para mim, quanto para você, para sua família, para os seus filhos, quanto isso é precioso dentro da sua casa, colocar a leitura dentro do cotidiano dos seus filhos, colocar a leitura dentro da sua rotina de vida. A leitura expande, a leitura te leva além. Ela faz bem para tantas coisas, como nós dissemos. Ela faz bem para a nossa vida.
deixa ir além. Não ficamos estagnados. Talvez você perca aí um dia todo porque está chovendo lá fora. Não faça isso. Abra um livro. E ao invés de você sair aí pela rua para fazer suas tarefas e você não vai porque está chovendo, use esse tempo para ler. Você não precisa ficar sem fazer nada. É só abrir um livro. E eu espero que vocês tenham gostado. Continuem comigo aqui nesse canal. Eu vou colocar vários conteúdos sobre literatura, sobre escrita e ilustração. Então, um grande abraço e obrigado por ter ficado comigo. Até mais!